sai ao fundo, ele bloqueia. Vai do outro lado, centro de criança. De cima, começando de cima também, viu ateu de cima. A história desse aterro, que remonta ao período do rodoviarismo dos anos 70 do Brasil, onde a alternativa para a ilha capital seria, segundo a ótica da época, um aumento da sua faixa territorial, descartando um pouco o trânsito via da Ponte Ferro, que já estava bastante caótico e assoberbado, e levando uma outra lógica viária que passasse fora do centro fundador. Mas não foi pensado na época, talvez não fosse um paradigma, enfim, uma maior ligação efetiva com a vida urbana. E com o tempo, esse desenho do aterro se perdeu, a lógica original do Burle Marx, né? Restaram algum renque de palmeiras, alguma coisa assim, e o uso foi sendo pipocado com espaços arquitetônicos diferenciados, todos eles frutos de investidas pontuais, sem maior ligação com a cidade. Então o ponto é resgatar essa ligação física com a cidade viva, com o centro fundador, com a vida urbana, com as pessoas que ali habitam, e trazer programas contemporâneos que contemplem os espaços de descanso, espaços de lazer, contemplação e atividades físicas, sim, diárias. Por exemplo, o terminal marítimo, né, que está sendo aventado, que seria um forte catalisador para a área. As arquiteturas pontuais que estão aí colocadas, que os programas não necessariamente teriam que estar na beira do mar. Se a gente pensar num sambódromo, num centro de convenções que hoje está voltado para dentro, e inclusive de colocação discutível, né? E a própria estação da Kazan. Um programa contemporâneo tem que contemplar atividades de uso diário, uso noturno, esportes, lazer, atividades comerciais, atividades de descanso ao meio-dia para o trabalhador. E essa conexão com a ligação marítima, intermodal, seria, a meu ver, bastante poderosa no sentido de agregar valor. A alternativa de trazer a cidade ao mar me parece mais interessante porque, do ponto de vista pragmático, financeiro, seria mais viável. Já na época se discutiu a questão, em primeiro lugar, desse concurso, que trazia um espelho d'água próximo ao eixo da Praça 15, que ele seria tecnicamente muito caro e talvez até em algumas hipóteses inviável, em função de devido a um aterro hidráulico que necessitaria de maiores estudos dessa contenção das águas ali. Trazer a cidade ao mar traria várias vantagens: aproveitamento do aterro existente, o fato da ligação marítima ser acentuada ou ser provocada novamente, trazida à vida, coisa que é história, que explica, inclusive, toda a fundação dos povoados do interior da ilha se deu por lógica marítima. Isso foi se perdendo com a decadência do porto na década de 1940 e com o fim das atividades náuticas maiores, essa ligação ficou muito na nostalgia. A proposta interessante, me parece, seria trazer para o plano das ideias uma ligação forte, física, efetiva, de uso diário. Isso contemplaria toda uma visão do centro fundador, com o seu casario, o perfil urbano, da forma como foi fundado. Resgataria, inclusive, uma visual do patrimônio que relevaria esse patrimônio. A cidade não é só o aterro,
cidade não é só o centralizador, a cidade não é só... Ela é mais que isso, é um organismo complexo, como diria Milton Santos, né? Ela é fluxos e fixos, e ela é espaço e sociedade. Então, essa ligação teria que ser revista todo o centro e as suas tramas viárias, novas e antigas, e o papel do aterro como elemento, como eu disse antes, catalisador. Me parece que a ideia é melhor se ter um concurso público de nível nacional ou internacional até, que trouxesse valores novos entre os novos arquitetos, com ideias novas, técnicas novas, que propusesse não entender de novo, uma horizontalidade para essa área, que permitisse, por um lado, ser contemplada e contemplasse a cidade. Nesse sentido. Tá. O que nós assistimos é que essas áreas que inicialmente elas aparecem como um benefício público, ela tem servido muito mais para tirar o mar da cidade, né? E no lugar disto fica um território que nós assistimos deteriorado, e quando não deteriorado, a serviço de interesses particulares. Não apenas em Florianópolis, mas agora a gente começa a ver esse mesmo processo em Florianópolis se estendendo para o município de São José, né? Tanto na beira-mar de São José, esse novo aterro de São José. E eu acho que também esse processo deveria ser estudado para que também não ocorram os mesmos erros, eu acho, históricos, né, que aconteceu em Florianópolis, também em São José, né? Ou seja, que esses aterros sejam pensados e trabalhados como um espaço público, né, por excelência, e que eles sejam pensados como espaço em um projeto único de orla, né, como a gente já vê em vários outros projetos em outras cidades no Brasil e pelo mundo, né, projetos de orla famosos, né, como, por exemplo, o projeto da orla do Rio de Janeiro, para citar um projeto, ou os projetos de Barcelona, enfim, mas que sejam pensados, sim, como projetos inteiros, né, evitando essa fragmentação dos projetos, né, do aterro como se fosse uma costura entre vários projetos desconectados entre eles, né. Qual o projeto do aterro? É interessante, faz-se o aterro, né? Executa-se o aterro, cria-se uma ampla área, cria-se o sistema de circulação, porque em geral aparece em nome da circulação rodoviarista, e depois aquele terreno que fica ali quase que se oferecendo, né, para os mais diferentes interesses. Bom, a pergunta que eu faria é o seguinte: não seria o caso de qualquer desses aterros, antes da sua execução, ter um projeto? Ele é uma moeda de troca, o aterro. Então, um clube de não sei das quantas precisa de um terreno. Aí vai lá no aterro. Né? Uma determinada instituição precisa de outro. Se faz. E nós não temos. O que poderia ter sido um benefício, ele se torna um malefício. Né? Uma questão também eu acho interessante de ressaltar, inclusive da nossa visão como arquitetos, né, e que pensamos esses espaços, né, o que a gente visualiza é que esses aterros acabam sendo ocupados por equipamentos, por construções, que geralmente elas são fechadas nelas mesmas, né? Elas não têm nem ao menos a mínima relação com o entorno onde elas estão construídas. Elas não têm relação com o entorno natural e nem ao menos com o entorno imediato, ou seja, com o que deveria ser o norte do projeto, o que? O espaço aberto público. Nós perdemos o bem mais valioso que nós temos, o protagonismo da natureza na cidade, né? Essas invenções, esses paredões que se criam, eles são
absurdos. Se nós formos pensar, é uma luta permanente contra esse dado inicial que nós temos, né? Então, se nós conseguirmos pensar nessa arquitetura de uma maneira diferente, talvez a gente, né, consiga voltar àquilo que está na origem nossa, né, que é a natureza. Em Florianópolis, na região, onde se inclui São José também, os aterros foram feitos para se resolver o problema viário. Eles são grandes áreas que poderiam ter uma apropriação pública, coletiva, mas, infelizmente, ao longo dos anos foram sendo apropriados sem nenhum planejamento. Qualquer aterro feito sobre mangue, sobre mar, tem impactos ambientais. No caso do aterro que vai para o sul da ilha, ele foi todo feito com areia que foi retirada do fundo da baía. Isso tem consequências na maricultura, tem consequências em todo o ambiente. E com um agravante, não foram feitas obras de contenção do aterro, na beira entre o aterro e o mar, o que significa que ele está em processo permanente de compactação, que a gente nota, né, nesses aterros quando se passa por uma ponte, que a ponte está fixa, mas o aterro ele continua cedendo. Nós podemos ter o retorno do transporte marítimo, podemos ter transporte ferroviário e, aliás, é importante que se definam os modais de transporte para melhor poder definir o uso do aterro. Agora, ele pode ser usado por outros usos públicos, sobretudo com áreas de lazer, áreas culturais, que enriqueçam o centro de Florianópolis. O aterro no centro de Florianópolis, na Baía Sul, ele foi sendo ocupado primeiro pela rodovia, terminal Rita Maria, depois Sambódromo, estacionamentos, depois terminal de ônibus, o centro de convenções e depois até o camelódromo. Então foram ocupações sem qualquer planejamento, ferindo o projeto inicial, e ele foi objeto de um concurso público já que a prefeitura promoveu há alguns anos, mas nunca colocou em prática o projeto que foi aprovado. E aqui na universidade, particularmente no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no curso de Arquitetura e Urbanismo, tem tido vários trabalhos que estudam essa área da cidade, onde tem ideias que poderiam contribuir com um debate para a melhor apropriação do aterro. Em qualquer pensamento voltado para o futuro da cidade, essas áreas ganham importância crescente. Elas estão sendo tratadas pelo município hoje como no conceito de parques urbanos, né, interligados entre si e fazendo, portanto, essa relação estratégica terra e água. Uma obra típica dos anos 70, onde as emergências justificavam grandes obras viárias da magnitude dos aterros que foram feitos em Florianópolis. De certa maneira, isso foi uma necessidade da reacomodação das cidades brasileiras ao grande crescimento que elas conheceram depois dos anos 60. Mas, assim, aos olhos de hoje, a reumanização dessas áreas, a reconexão com as áreas, com o cotidiano da população, e não só como áreas de fluxos de veículos ou serviços, como aconteceu com a Baía Sul, qualquer projeção que a gente faça para o futuro da cidade, nós vamos ver que é preciso rever esse estado de coisas. Todas essas entidades, a questão da Casan, a polícia, todas desenvolvem funções de interesse social, né, e são importantes. Mas nós consideramos que é preciso dar um prazo, é preciso pactuar umas alternativas, né, para que no futuro da cidade a gente possa ter de novo os aterros devolvidos para a população e a cidade reconectada com o mar. Principalmente na origem dos aterros, é difícil falar em falha porque a gente precisa sempre analisar as questões, as decisões que foram tomadas de acordo com o seu tempo.
E naquele momento parecia que isso era progresso, que isso era desenvolvimento, essas transformações eram inevitáveis, né, à modernidade dos novos tempos. Isso aconteceu praticamente no mundo inteiro, particularmente nos países que cresceram tanto populacionalmente, que as cidades se tornaram da dimensão das cidades brasileiras. Mas já nos últimos anos, a maneira como tem sido tratado o aterro, sem dúvida nenhuma, significa um equívoco urbano. Porque áreas dessa dimensão, áreas tão ligadas às cidades como esses aterros, precisam ser crescentemente apropriadas nos cotidianos de lazer, da relação com o meio natural, né, apropriadas por eventos culturais e tal. Então, efetivamente, eu acho que nos últimos anos o município perdeu tempo, perdeu espaço com a visão, a maneira como foi utilizado os aterros, e a gente quer, sim, recuperar rapidamente esse tempo perdido, né, transformando esses aterros novamente em grandes potenciais da cidade, como é o caso do aterro da Baía Sul, né, onde nós contratamos um dos autores do projeto, José Tabacou, e ele tem trabalhado com a nossa equipe diretamente na requalificação do aterro da Baía Sul. O Bolimax, Roberto Bolimax, não foi apenas o maior dos paisagistas brasileiros. Ele foi também, possivelmente, o paisagista mais importante do mundo no século XX. O Bolimax foi um dos poucos sujeitos que levou para os jardins, e em alguns casos para os jardins urbanos, como é o caso do Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro ou do Aterro da Baía Sul em Florianópolis. Ele levou a evolução da arte, do cubismo, do concretismo, quer dizer, o que a gente vê nas telas, o Bolimax transformou em jardins. Isso ninguém mais fez no mundo, e muito menos com a dimensão que ele praticou essa ação. Então, ele morava no Rio de Janeiro, mas a partir do Rio fez projetos no mundo inteiro, né? Desde o Japão, na França, Brasília, o Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele teve mais de meio século de atividade intensa, produzindo em vários países, em vários estados. Em Recife, por exemplo, tem várias praças do Roberto Bolimax. Então, assim, uma cidade como Florianópolis ter esses dois espaços na dimensão na Universidade Federal de Santa Catarina e no Aterro da Baía Sul, isso é um potencial para o desenvolvimento de Florianópolis e precisa ser tratado dessa maneira. Algumas estratégias escolhidas para ocupar essas áreas comprometeram o desenvolvimento da cidade, especialmente o Aterro da Baía Sul, pela decisão de dispor as pontes naquele trecho e a falta de uma reflexão mais profunda sobre as dinâmicas da cidade e a progressão disso ao longo do tempo. Então nós vemos hoje o aterro sendo subutilizado e mal concebido nas suas disposições de equipamentos e de usos privados e públicos mal resolvidos. Quanto mais essas áreas são negligenciadas do ponto de vista do planejamento e são privilegiadas certas estruturas, no caso, a mobilidade por veículo individual tem tomado, vamos dizer assim, o espaço da cidade, com todas as consequências de investimentos de anos, né? E sobretudo de uma visão de cidade, e isso, claro, que agrava as questões de mobilidade. E resgatar isso, na medida em que essas rupturas do tecido urbano, dessa falta de conexão, claro que acaba onerando mais os cofres públicos, numa tentativa de resgatar isso, mas a Florianópolis precisa fazer isso, precisa garantir espacialidade social e pública, precisa pensar a mobilidade urbana de uma forma mais ampliada e integrada aos outros sistemas de mobilidade, né, como a bicicleta, como o transporte público e as diferentes possibilidades de valorizar o deslocamento humano do pedestre. Quanto mais favoráveis forem essas condições, se afirmando no espaço. Isso diz respeito também à concepção do ambiente construído, né? Não só a reserva de áreas de convivência, de lazer, de espacialidades para a cultura e desenvolvimento, né? Os problemas que a cidade vive, especialmente em aterros, é o fato de garantir a princípio,
as conexões, ou melhorar as conexões urbanas a partir de uma condição insular que nos limita, né, pela topografia, pelos acidentes geográficos, pela natureza em si e pelas ocupações que se concentram nas áreas mais planas e mais convenientes para estruturas urbanas, né, e para a ocupação humana. O aterro da Baía Sul que você está se referindo, a gente vê um exemplo disso, talvez umas áreas mais nobres da cidade. Por que ela poderia ser entendida como mais nobre? Porque é um estreitamento, a aproximação, né, com o continente, onde a cidade nasce, né, onde tem as suas estruturas simbólicas mais significativas do ponto de vista da formação da ocupação do território e humana e política, né, as estruturas que foram se consolidando ao longo do tempo, e o aterro ele cresceu para responder a uma demanda de mobilidade, basicamente, né? E o seu uso também não foi concebido como uma totalidade. Então, passou a ser o lugar onde, dependendo da condução e da política, se focava de forma independente um certo arranjo funcional, né? E, no meu entender, complicando, inclusive, sendo mais um complicador no sentido dessa... A casa da mãe Joana é o aterro da Baía Sul, né, que tem sido conveniente para certos setores desenvolverem ali as suas atividades, até podem ser importantes para a cidade, mas não há uma organização do espaço como um todo, né? A cidade fica mais dependente do automóvel, o automóvel separa, quer dizer, as pessoas se deslocam por automóveis e esse encontro na rua se perde. Nós tivemos experiências trágicas aí do ponto de vista de planejamento, né, que mais uma vez retardaram, privilegiando certos grupos econômicos com consequências para todos. Então, nós precisamos também entender que para que a cidade passe a responder com inteligência aos seus processos de desenvolvimento, tem que ter gente pensando e gente comprometida. Então, não é dissolvendo a estrutura de planejamento que se vai fazer isso. Então, acho que nós estamos num outro momento que acena com essa possibilidade de retomar o Instituto de Planejamento, reconstituí-lo e é um trabalho que tem que ser sério e contínuo. Então, tem que ser separado de políticas de governo, né, ou melhor, de período de mandatos, e ganhar uma dimensão maior da cidade, né, da perspectiva de planejamento de futuro, 50, 100 anos.